Lucas. Aleluia. Capítulo 1. Versículo 6 para a nossa meditação nesta noite. Aleluia. Todos encontraram? Amém? A palavra do Senhor nos diz assim, apenas um versículo. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. É o nosso versículo da nossa meditação nesta noite. Os irmãos estão sentindo falta do nosso pastor, dos obreiros. Alguns estão trabalhando mesmo em seus trabalhos seculares, mas a maioria estão ali trabalhando no anexo para que nós possamos, assim, em tempo hábil, né? A nossa inauguração do nosso templo será sábado agora, então estamos numa correria para que nós possamos finalizar todas as coisas. Mas o Senhor Jesus está aqui. Aleluia. A palavra do Senhor, uma coisa que eu quero perguntar para vocês. Vocês já ouviram falar de João Batista? Não já? Amém? Quantos aqui já ouviram falar de João Batista? Mas eu não vou falar nesta noite de João Batista. Aleluia. O que eu quero falar para vocês são dos progenitores de João Batista. Quero falar dos seus pais, né? Zacarias e Isabel. Aleluia. Isabel, ela era casada com Zacarias, que pertencia a uma classe social elevada naquela época. Eles, como posso dizer, eles tinham um padrão elevado. Porque tanto na área financeira quanto no seu status, né? Zacarias, ele era sacerdote. Ele pertencia à turma de Abias. Às vezes a língua enrola. Ele fazia parte, né? Ele era descendente de Abias. Já Isabel, ela fazia parte, ela era descendente de Arão, irmão de Moisés. Então todos eles tinham descendentes, eles tinham histórias. Eles ouviram falar de um Deus todo-poderoso. Eles sabiam em quem eles acreditavam. E apesar de todo esse conhecimento, eles viviam de uma forma, de um casamento estruturado. Mas a Bíblia relata que Isabel era estéril. Eles não tinham filhos. E eles já estavam avançados em idade. A Bíblia também nos fala que Isabel, ela era prima de Maria, mãe de Jesus. Então, se a gente for olhar, trilhava um caminho. Mas havia algo que incomodava o coração tanto de Zacarias quanto de Isabel, porque eles não tinham filhos. Mas Isabel ainda alimentava em seu coração que ela ainda iria dar à luz a um filho, mesmo sendo avançada em idade. Segundo a Bíblia nos relata, havia uma integridade. Eles eram íntegros, eles eram justos e eram irrepreensíveis diante do Senhor. Aleluia. Será que hoje você pode olhar para você como o Senhor Jesus te vê? Será que o Senhor Jesus lhe vê como uma pessoa íntegra, como uma pessoa honesta, como uma pessoa irrepreensível, como a palavra diz aqui? Eles vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor.
Eles serviam ao Senhor, né? E tinha esse desejo. Só que aconteceu algo de especial. Certo dia, lá no templo aí de Jerusalém, Zacarias estava realizando o seu trabalho, porque ele era sacerdote. E nós sabemos que o sacerdote, ele vive no templo. E ele estava ali para colher, para as ofertas, para queimar o incenso. E esse trabalho era feito por sorteio. Os sacerdotes, eles eram sorteados para fazer este trabalho no templo do Senhor. E como diz aqui os portugueses, e calhou a Zacarias esse trabalho. E Zacarias foi queimar o incenso. Ele estava no templo. E nós sabemos que quando eles estão no templo, realizando este trabalho, enquanto o sacerdote está no templo, as pessoas ficam fora do templo, fazendo o quê? Orando. Intercedendo. Aleluia. Enquanto tem pessoas que estão no templo buscando, adorando, orando, as pessoas estão ao redor intercedendo. Este é o trabalho do intercessor. Aleluia. Por isso que nós estávamos nessa campanha no monte. Nós estávamos intercedendo por esta nação. Aleluia. Intercedendo por este povo, para que Deus venha salvar e libertar esta nação. Aleluia. Aleluia. Mas existe um fato muito interessante na vida de Zacarias. Zacarias foi a primeira pessoa em que Deus falou diretamente com ele após 400 anos. Ninguém imagina que no último capítulo de Malaquias ao primeiro capítulo de Mateus existe esse tempo de 400 anos. Esse tempo de 400 anos se chama o silêncio profético. Eles falam o silêncio negro. Eles relatam como o tempo intertestamentário ou o tempo interbíblico. Foi um tempo aonde não se ouve a manifestação de Deus. Os profetas, eles não eram impulsionados por Deus a abrir a sua boca. E foi esse período de 400 anos de silêncio, de total silêncio de Deus. E foi quando Zacarias estava no templo trabalhando, aleluia, porque Deus, ele procura aquelas pessoas que estão ocupados na sua obra, aleluia. Deus, ele não fala com quem está sem fazer nada. Deus, ele fala com aquele que está com a mão no arado. Deus, ele fala e trabalha por aqueles que neles esperam, aqueles que fazem alguma coisa pela obra do Senhor. Aleluia. Eu creio na recompensa desses irmãos que estão lá fora, porque trabalham em seus trabalhos seculares, mas não medem esforços para estar trabalhando na seara do Senhor, para que a obra do Senhor venha a se prosperar. Aleluia. A nossa recompensa aqui na terra, ela vem de Deus. Aleluia. Porque todo tesouro, todo ouro que nós conquistarmos aqui na terra, nós não vamos levar ele, mas nós vamos levar aquilo que nós ajuntamos lá no céu. E nós ajuntamos quando nós estamos trabalhando na obra do Senhor. E quando Zacarias estava ali trabalhando no templo do Senhor, Deus envia, fala assim: Gabriel, desce lá, Gabriel. Aleluia. Vai lá entregar algo precioso para o meu servo Zacarias. Diz a ele, aleluia, que a sua esposa, apesar de já avançada em idade, ela vai dar à luz a um filho. Aleluia. Quando o anjo Gabriel desce, que Zacarias olha lá para a frente do templo, e que ele olha à direita, estava ali
o anjo Gabriel. E a Bíblia nos relata que Zacarias ele ficou assustado. Mesmo acreditando, mesmo orando, ele se assustou. E aí o anjo Gabriel disse para ele assim: não tenha medo, aleluia, Deus ouviu a sua oração, aleluia. Da mesma forma, com a voz profética nesta noite, eu digo para você, meus queridos, não tenha medo, porque Deus está ouvindo a sua oração, aleluia. Deus está contemplando o seu clamor, Deus está contemplando a sua petição, aleluia. E o anjo Gabriel disse para ele assim: olha, não tenha medo, Deus ouviu a sua oração. A sua esposa terá um filho e você porá o nome dele de João. Ele trará muitas alegrias para você e para muita gente, pois para o Senhor, olha, para o Senhor ele será grande na terra e preparará o povo de Israel para a vinda do Senhor, aleluia. Olha, imagine como estava o coração de Zacarias. A alegria por ele ter sido escolhido para queimar incenso no templo, porque isso era uma honra, era um privilégio. E até hoje para os obreiros, aqueles que são escolhidos para trabalhar na casa do Senhor, como cooperador, como diácono, como presbítero, seja como for, aleluia. E eu digo mais, o trabalho de quem cuida da casa do Senhor nos seus mínimos detalhes, na limpeza, no cuidado, no zelo, é grande, aleluia. Essa pessoa ela faz um trabalho grande, porque ela está tendo zelo e está tendo um cuidado especial com a casa do nosso Deus. E aí ainda vem uma outra promessa na vida de Zacarias, que João Batista, ele seria cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe, aleluia. Ele seria como o profeta Elias. A prova disso, que ele seria cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe, foi quando Maria ficou sabendo que Isabel estava grávida. Maria saiu lá de Jerusalém e foi atrás: vou lá visitar minha prima. Quando Maria chega, que saúda Isabel, João Batista ele pula dentro do seu ventre. Ele reconhece que ali também estava o Salvador, estava o Messias. Aí eu faço uma pergunta para você: como as pessoas reagem quando você chega? O que você leva para essas pessoas? Será que essas pessoas sentem prazer com a sua presença? Aleluia. Aonde Jesus está, a tristeza ela salta de alegria. Se você tem o Espírito Santo de Deus, aonde você chega, você tem que fazer a diferença. Você tem que levar algo novo. Você tem que transmitir paz. Você tem que transmitir alegria. Você não pode transmitir contenda, porque dentro de você habita o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Só que tudo estava acontecendo tão rápido e ao mesmo tempo tão demorado na vida de Isabel e de Zacarias. Só que Zacarias, eu vejo que como homem, ele ainda duvidou da promessa de Deus, porque ele disse assim: como é que eu vou saber que isso é verdade? Ele ainda disse para o anjo: como é que eu vou saber que isso é verdade? E o anjo respondeu: eu sou Gabriel, servo de Deus, e ele me mandou falar com você para lhe dar essa notícia. Mas vejo que você não está acreditando no que eu disse, mas acontecerá no tempo certo. E como prova do que eu estou falando é verdade, você ficará mudo até o nascimento do seu filho. Aleluia. Quanto tempo, às vezes nós esperamos por algo, nós esperamos por uma promessa,
Nós buscamos de Deus, e Deus às vezes usa alguém, usa um vaso, usa uma pessoa para falar: olha, você vai receber isso, e você fica duvidando em seu coração. Será que você está querendo ficar mudo igual Zacarias? Aleluia. Será que você está querendo passar aí um tempo sem poder abrir sua boca, só falando gestos? Porque quando Deus Ele fala e Ele cumpre, e nada pode impedir o que Deus tem para a sua vida. Aleluia. Aleluia. E isto aconteceu, o momento tão desejado, porque Isabel, mesmo sendo esposa de sacerdote, mesmo sendo uma mulher de conceito, mas ela se sentia desprezada, mal falada pelas outras pessoas pelo fato dela ser estéril. Porque naquela época a mulher, quando ela era estéril, ela não era bem vista, porque as pessoas não olhavam com bons olhos. E aí ela disse assim: agora que o Senhor me ajudou, ninguém mais irá me desprezar por eu não ter filhos. Porque era vergonhoso para uma mulher judia não ter filhos. Quando terminou o serviço de Zacarias no templo, Zacarias voltou para casa. E durante 5 meses, olha para você ver, ela já estava grávida de 4 meses, e Deus deixou passar, não sabia. 5 meses, Zacarias ficou mudo, porque ele duvidou da promessa de Deus. A Bíblia fala que Isabel, quando ela é identificada na palavra do Senhor, ela já estava avançada em idade. Mas se você for ler a história de Isabel, a Bíblia não relata ela como uma mulher amargurada, como uma mulher triste, como uma mulher que murmurava, como uma mulher que não manifestava a sua fé. Mesmo o tempo passando, ela acreditava que um dia ela ainda ia ser mãe. Aleluia. Quanto tempo você tem esperado pela sua promessa? Será que você tem mantido a sua fé? Será que você tem murmurado porque ainda não chegou? Será que você tem mostrado um semblante amargurado, um semblante de tristeza, porque ainda a promessa não foi concretizada? Meu querido, saiba nesta noite, o nosso Deus, Ele não tarda, Ele não falha, Ele não demora. Ele tem o seu tempo certo para cumprir a sua promessa. Aleluia. O tempo de Deus na sua vida ainda está valendo. Aleluia. Se ainda não aconteceu, é porque não chegou o tempo de Deus. Deus ainda está lhe preparando. Deus ainda está lhe moldando para que você possa realmente gozar da sua bênção, da sua promessa, vivenciar esta alegria. Mas tudo é no tempo de Deus. O nosso tempo não é o tempo de Deus. Aleluia. Aleluia. Quantas vezes nós desejamos algo e às vezes quando nós recebemos nós não damos valor. Tem pessoas que sonham com alguma coisa, sonham em obter algo, sonham em conquistar algo, e às vezes não dá valor. Às vezes tem pessoas que desejam tanto formar uma família e às vezes não valoriza a família que tem. Aleluia. Às vezes você deseja conquistar tanto uma casa e você não valoriza a casa que você conquistou. Às vezes você deseja tanto estar em uma igreja avivada, uma igreja cheia do poder de Deus, uma igreja onde há palavra, onde há paz, e às vezes você não valoriza aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Aleluia. Só que Isabel não se preocupou com as dificuldades.
mesmo com as pessoas falando, mesmo com as pessoas dizendo, maldizendo, falando coisas más dela, ela não se preocupou. Ela tinha aquela promessa: eis que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará. O Senhor, ele tem o seu tempo certo. Aleluia. Isabel nos mostra que ela foi uma mulher de fé, e ela nos é como testemunho, porque ela não duvidou da promessa de Deus. Aleluia. Ela não se deixou abalar, porque ainda não tinha conseguido ser mãe. Ei, meu querido, não deixe se abalar. A sua promessa ainda vai ser realizada. Aleluia. A bênção do Senhor ainda vai ser concretizada na sua vida. Aleluia. Eu não sei o que você tem buscado do Senhor. Eu não sei se você, mulher como Isabel, está estéril. Eu não sei se você, como Isabel, deseja um filho. Aleluia. Mas a promessa de Deus é certa. No tempo certo, a promessa de Deus vai se realizar na sua vida. Aleluia. Aleluia. E o tempo de Isabel chegou. Isabel deu à luz a um filho. Aleluia. E a vida de Isabel mudou completamente. Aleluia. Isabel deixou de ser aquela mulher falada por ser estéril, né, Eunice? Aleluia. E agora as pessoas passou a falar de Isabel como a mulher do milagre, a mulher que Deus ouviu a sua petição, a mulher que Deus contemplou a sua oração. Aleluia. Meus irmãos, nós sabemos que cada um tem as suas dificuldades. Aleluia. Mas o caminho para chegar ao milagre se chama fé. Aleluia. O caminho para se chegar ao milagre se chama fé. Se você não tiver fé, você não alcança o seu milagre. Milagre só se alcança com fé. E sabe o que é que isso significa? É a mesma coisa de você não desistir. Não desista. Não desista. Deus tem uma promessa na sua vida. Não desista. Não desista daquilo que Deus lhe prometeu. Não desista da promessa que Deus lhe fez. Aleluia. Porque nós sabemos que o inimigo se levanta para que as promessas não venham se realizar. Mas nada pode contra a palavra do Senhor. Aleluia. Aleluia. E chegou o tempo de Isabel ter a sua criança. E nisso tudo, esse tempo que Isabel estava se regozijando por estar grávida, Zacarias estava mudo, calado, só falava por gestos. Tenha cuidado, viu, para você não duvidar da promessa do Senhor. Aleluia. E quando Isabel estava para dar à luz, as pessoas queriam que se colocasse o nome do pai, né? Quando João Batista, já vou dizer logo assim, quando João Batista nasceu, as pessoas queriam que se colocasse o nome do pai, de Zacarias. Porque naquele tempo, você tinha que seguir a linhagem, tinha que ter nomes de parentes ali, tinha que estar infiltrado. Só que Isabel disse não. Essa criança que eu estou tendo, ela não vai se chamar Zacarias, ela vai se chamar João. O nome dele é João Batista. E o povo se assustou. Não, mas você não tem ninguém na sua linhagem com esse nome? Vamos consultar o pai. Aleluia. Como Zacarias não podia falar, as pessoas deram uma tábua para Zacarias. Vamos colocar no tempo de hoje. A pessoa pegou um papel e uma caneta. Falou, toma aqui, Zacarias, você pode ouvir. Você não fala, mas você ouve. Aleluia. Como será o nome do seu filho? E ele escreveu, meu filho se chamará João Batista. Aleluia. Quando ele acabou de escrever, que ele mostrou para o povo o nome do seu filho, a sua língua destravou e ele começou a falar. Foi aí que na passagem aqui tem o cântico de Zacarias, porque ele reconheceu o poder de Deus,
Ele viu que Deus era na vida dele e de sua esposa. Aleluia. E os vizinhos começaram a ficar assustados. Ficaram assustados no início, porque ele ficou sem fala, e depois ficou assustado porque ele já começou a cantar, ele já começou a glorificar, ele já começou a exaltar o nome do nosso Deus. Aleluia. E diz assim: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Aleluia. Meus irmãos, o que nós podemos aprender nesta passagem, aleluia, que nós temos que ter fé. A nossa vida é conduzida por fé. Aleluia. Ontem foi o nosso último dia na campanha do monte. E quando nós começamos a oração, o pastor fez uma pergunta para vários irmãos lá em cima no monte. Perguntou para um, perguntou para outro: o que vocês pensam? Ou o que vocês acham? O que vocês esperam do Ministério ADEF? E como ele mesmo disse, 99% das respostas foi salvação de milhões e milhões de almas. Aleluia. Irmãos, isso só acredita quem tem fé. Aleluia. Isso é um ato de fé. Você olhar e dizer: como é que pode? Como é que nós vamos alcançar milhões e milhões de almas? Meus filhos, meus queridos irmãos, nós não sabemos como. A única certeza que nós temos é que vamos alcançar. É que essas vidas vão chegar, aleluia. É que milhões e milhões de almas vão se render aos pés do Senhor, através do Ministério ADEF, através de mim, através de você, através das nossas vidas. Essas almas vão chegar aos pés do Senhor, mas elas só vão chegar através de fé. Esse trabalho é um trabalho de fé. Aleluia. E a fé é algo extremamente forte e precioso na vida do cristão. Se o cristão não tiver fé, como diz o ditado, ele não fica de pé. A fé é que nos fortalece, a fé é que nos coloca de pé, a fé é que nos anima, é que nos renova cada dia. Aleluia. E saiba de uma coisa: o nosso Deus, ele não tarda, não falha, ele não mente, ele age no tempo certo, e ele é fiel e verdadeiro para cumprir as suas promessas. Aleluia. Quando ele promete, ele cumpre. Aleluia. Saiba que nessa noite o Deus, nosso Deus, ele é fiel para restaurar o seu lar, ele é fiel para restaurar a sua família, ele é fiel para restaurar o seu casamento. Aleluia. O nosso Deus é aquele que cura, é aquele que salva, é aquele que batiza, aleluia, com o Espírito Santo. Aleluia. Nós só temos que ter simplesmente fé. Tenha fé. Não perca a sua fé por nada. Não deixe que a sua fé se desvaneça. Aleluia. Eu acredito que você vai casar. Você tem que ter fé que você vai casar. Eu acredito que você vai ter um filho. Você tem que acreditar que você vai ter um filho. Aleluia. Eu acredito que você vai ser próspero. Você tem que acreditar que você vai ser próspero. Aleluia. Coisas grandiosas o Senhor Jesus tem para realizar nas nossas vidas. Mas nós precisamos ter fé no nosso Deus. Aleluia. Para que as suas promessas venham se realizar nas nossas vidas. Que você venha tomar posse dessa palavra para o seu coração nesta noite. Seja como Isabel. Não murmure, não vacile, mas confie simplesmente no Senhor.